Saiu o quinto episódio de Invasão Secreta, é o penúltimo, com oportunidades perdidas, mas mesmo assim ótimas coisas. Ou será que não? Me fez lembrar até do Batman. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise com spoilers e nota do episódio 5 de Invasão Secreta, porque depois vai sair o meu vídeo desmontando esse episódio, onde eu vou pegar todas aquelas referências, fazer conexões com os quadrinhos e tudo mais, teorizar o que possivelmente está por vir daquele jeito que a gente já adora. Se você não tá ligado como é decifrar as mensagens ocultas do episódio com a gente, é porque não é inscrito do canal. Então dá um tiro nesse botão de se inscrever aí, faça parte da família Loquia, adoraria ter a sua companhia aqui. Se você já é um Loquia, meu beijo lá onde você gosta e vamos partir pro nosso esquema, né? Vamos falar das coisas boas, depois das coisas ruins e a gente vai pras notas. O título do episódio é Colheita, e é uma das melhores coisas dele, porque é a explicação que essa colheita de DNAs não estava finalizada. Sabe, o DNA do Groot, da besta congelada, do Extremis, tudo que já tinham juntado para fazer o Super Skrull, para tornar o Gravik um Super Skrull, não era tudo. Eles queriam mais. A colheita era o DNA dos Vingadores. Essa revelação realmente resolve muitas pontas soltas da série até agora, como por exemplo, dá mais um motivo pelo qual o Gravik se revoltou contra o Nick Fury e começou essa revolução toda. Enquanto estava trabalhando com o Nick Fury, ele teve essa ideia, já que ele que estava liderando a operação de juntar esses DNAs, colher esses DNAs dos Vingadores. E explica também por que o Gravik não tinha matado o Nick Fury até agora, porque afinal só o Nick sabia onde esses DNAs estavam. E também dá mais uma justificativa para o Fury não chamar os heróis para lá, para ajudar nessa situação. Afinal, você acha que os heróis iam levar numa boa o fato do Fury ter coletado o DNA deles? Eu acho que não. Ia dar merda. E isso fica óbvio, apesar de em nenhum momento o episódio dizer isso claramente. A justificativa que o Nick Fury deu para não chamar os super-heróis foi que, tava na hora do homem comum, ele no caso, resolver aquilo, era um problema dele e não podia ficar contando com super-heróis o tempo todo. Essa história, inclusive, do Fury coletando o DNA dos Vingadores do campo de batalha e havendo um risco dos Vingadores descobrirem isso e se voltarem contra ele, me lembra até a história Liga da Justiça Torre de Babel, onde os membros da Liga da Justiça descobrem que o Batman tinha um plano de contingência contra eles. Pois é, Bruce Wayne sabia como derrotar cada um dos membros da Liga da Justiça. Hoje em dia, essa história meio que foi adaptada de várias formas, ganhou várias versões diferentes, mas quando o Mark Waid escreveu essa história foi inovador. E nesse aspecto, meio que faz sentido a comparação, né? Porque o Nick Fury, nesse sentido específico, é como se fosse o Batman do universo Marvel. Não, ele não é nenhum homem morcego, calma, mas ele é aquele que teoricamente está sempre preparado. O que nos leva à questão, né? Por que diabos o Nick Fury queria reunir o DNA desses Vingadores que lutaram na Batalha de Ultimato? Isso pode dar muito pano pra manga, quem sabe até leve a alguma coisa em Vingadores Guerras Secretas ou além disso, mas isso é teoria, isso é coisa pra gente ligar pontos, especular, puxar coisas de quadrinhos lá no meu vídeo desmontado. A Sonya Falsworth tem muito espaço nesse episódio e ela é a minha personagem favorita dessa série, disparado. É muito bom assistir ela em cena e quando eu vejo ela interagindo com o Nick Fury, me faz pensar, caramba, eles deveriam ter tido muito mais cenas em conjunto. Só aquelas cenas nos primeiros episódios e agora é pouquíssimo. Mas eu entendo que a série precisou dar mais espaço pro Talos, né, que agora infelizmente faleceu. Descanse em pança. Mas mesmo as cenas sozinhas da Sonya são sensacionais. Agora, esse episódio foi talvez o com mais cenas de ação. Teve a cena da Gaia e a Vera no meio do tiroteio e dos Skrulls se virando contra o Gravik. Bom, como eu previ na semana passada, a história de fato poderia levar aos Skrulls se virarem contra o Gravik, já que ele não confiava em ninguém. Ninguém poderia acabar confiando nele. E outra, os Skrulls revoltosos não conseguiram vencê-lo ali no acampamento, mas isso não os impediria de fugir dali. Então, se eles continuarem naquele local,
é porque vão continuar como reféns do Gravik. E isso simplificará demais as coisas. Basicamente, no episódio final, vai bastar aos mocinhos vencer um vilão, o Gravik, e todos os outros Skrulls presentes vão voltar a ser refugiados do bem para serem salvos, automaticamente resolvendo toda a treta, toda a complexidade que a série inicialmente tinha. O novo plano do Gravik, inclusive, foi interessante. Já que falharam em matar o presidente, ele ordenou que dissessem ao presidente que foi a Rússia que atacou ele mesmo, mas com a ajuda de Skrulls, e que era importante neutralizar os Skrulls no território russo, revelando assim a base onde os Skrulls estavam, dentro de solo russo, e nesse ataque iniciaria uma terceira guerra mundial, afinal era Estados Unidos atacando um território russo. Mas aí é que vem um pulo do gato, porque se a gente parar para pensar, o presidente dos Estados Unidos tinha acabado de ser atacado por forças militares russas, independente se estavam sendo ajudados por alienígenas, mas eram forças russas. Só isso já era o suficiente para iniciar uma terceira guerra mundial, não tem conversa. O Gravik não precisava revelar a localização de base nenhuma, porém, aí que vem a genialidade da parada, já que revelando a localização da base, ele pressiona o Nick Fury a entregar o DNA dos Vingadores antes da situação piorar. Porque se os Estados Unidos de fato atacarem a base dos Skrulls, não só os Skrulls que vão estar lá vão ser dizimados, como também os humanos que estão prisioneiros lá dentro vão ser dizimados. Talvez até o Rhodes original. Disso os Estados Unidos não sabem. E o Nick Fury tem interesse de fazer essa barganha porque ele se importa com os Skrulls e, lógico, se importa com os humanos lá presos. Detalhe esse que nem o governo americano sabe. Isso simplifica demais as coisas, porque no episódio final vai acontecer tudo naquela base Skrull. Vai estar o Nick Fury contra o Gravik, e ainda na iminência de um ataque americano para iniciar uma terceira guerra mundial. Tudo com a presença da Gaia ainda no meio daquilo tudo, que talvez vá se tornar a nova General Skrull para comandar aqueles Skrulls como refugiados, ajudando o Nick Fury no futuro. Enfim, a série tá simplificadaça para esse final. E eu acho sim que isso é bom. Lembra das séries antigas da Marvel, onde nós chegávamos no penúltimo episódio e acontecia uma reviravolta e a gente frequentemente pensava, caramba, tem muita coisa para resolver, como é que eles vão conseguir resolver isso em um só episódio? E aí chegava o último episódio e aí acontecia milhares de coisas muito rápido e às vezes não era tão satisfatório. Bom, talvez Invasão Secreta não seja assim, justamente porque esse penúltimo episódio deixou tudo muito bem encaminhado. Dessa forma, talvez tenhamos um espaço para surpresas, né? Entretanto, tem alguns aspectos disso que podem entrar pro lado ruim. Indo para as coisas ruins desse episódio, vale dizer que ele é outro episódio muito curto. Ele tem menos de 40 minutos. Poxa, uma série que só tem 6 episódios nessa temporada. Aliás, minissérie, porque a gente sabe que não vai ter temporada 2. É pouquíssimo, dá a impressão que poderiam ter desenvolvido mais alguma coisa, ainda mais sendo que é o penúltimo episódio. É aquele que prepara a gente pro grande finale. Mas se for parar pra pensar, ele quase que só lidou com as consequências do episódio anterior e ficou ajeitando assim as peças do tabuleiro. Eu não acho que lidar com as consequências de um episódio anterior é necessariamente ruim. Mas, como eu disse, quando é o penúltimo episódio, talvez valesse a pena um pouquinho mais. Nós não tivemos uma grande reviravolta aqui, como a série vinha fazendo em todo o episódio, e parecia ser uma característica dela. O final não teve nada que prendesse pro próximo, foi simplesmente o Nick Fury se preparando para enfrentar. Pô, ok, a gente já sabia que isso ia acontecer. E assim como o episódio anterior, meio fica previsível o que a gente pode encontrar no futuro. Que pelo que o Nick falou, não haverão super-heróis, eles só precisam derrotar o Gravik e o Nick Fury vai lá encontrar ele com a ajuda da Gaia e impedir tudo. O episódio como um todo não foi ruim. Mas faltou aquela coisinha, sabe? Cadê a paranoia? Cadê a espionagem que prometeram? Será que a grande reviravolta que planejaram para a série era mesmo o Rhodes ser um Skrull? Porque isso aí não surpreendeu ninguém, o pessoal tava adivinhando antes mesmo da série estrear. Era óbvio. Se isso era tudo que a série tinha a oferecer, foi muito interessante. Uma das melhores séries da Marvel no Disney Plus, entretanto, infelizmente não chegaram nem perto de explorar o máximo
do que o conceito de Skrulls infiltrados na sociedade humana poderia oferecer. Essa é a minha principal questão com esse episódio, que tá se aproximando do fim da série, e deveria estar já dando, sabe, um tapa na nossa cara, mostrando a que veio. Um ponto negativo bem objetivo é a Gaia achou o corpo do pai dela na estrada, né? Tipo, deixaram um corpo de um alienígena no meio de um lugar que teve um ataque ao presidente, é isso? Abandonaram o corpo do alienígena lá, simplesmente, é isso? Fácil. Que não mostraram como ela recuperou aquele corpo. Então, ok, muito vago. Mas tudo bem. Personagens, nota 9. Todos os personagens aqui tiveram espaço para brilhar. Ambientação, 8. Ação, 8. Esse episódio foi um dos melhores nesse quesito, hein? Drama, 7. Visuais, 7. História, 8. Final, 6. Uma nota por diversão, 8. E nota crítica eu acho que é igual 8 também. Comenta se você curtiu esse episódio, se tá empolgado pro final, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.